Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Dessa vez vamos fazer algo diferente, vamos dar uma olhada como que a gente faz a seleção dos carros. Então eu vou passar aqui com vocês os pontos que normalmente eu seleciono os veículos, porque pode ser que alguns de vocês tenham algum outro veículo que tenha interesse e eu não estou colocando aqui nas listas. Então vamos lá, vamos acompanhar junto. Então vamos lá pessoal, eu separei aqui em 6 pontos para a gente poder acompanhar, para ficar fácil e não ficar muito extenso o vídeo. Então o primeiro ponto é o uso que você vai fazer para o carro. Então a gente tem que ver, o carro vai ser para venda ou o carro vai ser para uso próprio, porque isso afeta diretamente o valor que você vai pagar no final pelo veículo. Um carro que você vai usar para você mesmo, você pode pagar um pouco mais caro, você pode pegar um veículo um pouco diferente aí do que o mercado quer. Mas um carro que você vai revender não, você tem que garantir que você vai ter o lucro lá no final. O lucro no carro que você compra para usar é o período que você usa, então você está depreciando o carro enquanto está usando ele. Mas só que na hora de você revender, você vai revender ele um pouco mais barato, mas pelo menos você não perdeu isso em desvalorização, que seria como se você comprasse um carro no mercado comum. Então a primeira coisa é definir, vai ser um carro para uso ou um carro para venda? Primeiro ponto. Então vamos lá, segundo ponto. A facilidade de venda. De novo, isso interfere no primeiro ponto. Então, se você escolher um carro para uso, é um carro que eu quero, que eu estou precisando de um 4x4, estou precisando de uma caminhonete, eu quero um sedã de luxo. Então, esses são carros um pouco mais diferentes do que o mercado está absorvendo agora, que são carros pequenos, baratos, carros populares, para poder utilizar aí para transporte próprio ou aplicativo. Então, esse é o segundo ponto. Você tem que ver como que você vai revender esse veículo lá na frente. Se você não pretende revender ele logo, escolhe o que você quer se for para uso. Então, já comprei um carro que foi um Jimny 4x4. É um carro com uma comercialização, um nicho muito pequeno, mas eu usei o carro 4 anos. Então, isso daí, no fim das contas, se você pegar um número, tudo que eu gastei com o carro ainda foi menor do que o valor que eu vendi ele. Então eu ainda tive lucro no final, mas isso foi por conta da pandemia, que jogou os preços lá para cima. Tanto que o valor de tabela, quando eu comprei ele em 2018, era 50 e poucos mil, a hora que eu vendi era quase 60, ou seja, o carro valorizou. Então a gente passou por um período anormal nesses últimos tempos, mas no fim das contas eu basicamente usei o carro de graça. Eu não tive prejuízo no uso dele, mesmo com tudo que eu fiz de manutenção, de consertos, então o carro saiu de graça para mim no final. Mas se você for comprar um carro para revender, tem que ser o que o mercado quer. Então tem que ser um hatch, um sedã pequeno, completo, com baixa quilometragem, meio difícil. Mas se conseguir, você está no lucro. Se não conseguir, pelo menos é um carro que você não vai ter tanto tempo parado esquentando aí o seu pátio, a sua garagem, como que você vai preferir vender. Então, segundo ponto. Então vamos lá, terceiro ponto, estado de conservação do veículo. Porque o que acontece? Você não pode pagar muito no carro no final. Então, alguma das coisas que você vai ter que filtrar é pelas fotos. Se você não conseguir até o local, como todos os vídeos a gente está fazendo tudo pela internet, você tem que avaliar como que está o estado de conservação do seu carro. Nas fotos dá para ter uma noção. Você olha a parte exterior, se tem muito trabalho de funilaria, tenta dar uma olhada nos pneus, tenta ver alguma coisa da parte do interior, estofamento. Então, se você conseguir juntar um pouquinho disso, você consegue chegar no estado geral do veículo. Então, como que eu normalmente precifico isso? Eu pego o valor do veículo, ou seja, normalmente o valor que o estado usa, que é o valor de tabela, e coloquei faixas para poder classificar. Eu classifico em 3 categorias. Poucos reparos, médios reparos e grandes reparos. Em poucos reparos, como que funciona? Eu coloco 15% do valor da FIP em reparo. Então, se o carro vale 50, 60 mil, eu vou colocar aí 15%, vai dar uns de reparo. Pô, mas o carro tá lindo, tá ótimo, é só lavar. Só que eu nunca sei se vai ter alguma coisa mecânica para fazer. Às vezes nas fotos os pneus parecem bons, eu vou ter que trocar eles. Às vezes tem alguma surpresa aí, uma correia dentada que precisa ser trocada.
Então é só para não ter surpresas e no final você acabar diminuindo a sua margem de lucro. Então, primeira faixa, 15%. Ah, tem uma coisa para fazer, tem uma pintura, se ele tem um para-choque para consertar, além de tudo isso que eu já falei do item 1. Então eu coloco 20% da FIP. Então, assim a gente vai aumentando, chegando numa faixa. E o pior cenário de todos seria o carro que tá ruim, mas ainda estou considerando comprar ele. Seria 25% da FIP. Então, ou seja, 25% é quase um quarto do valor do carro. Se o carro vale 40 mil, eu estou separando 10 mil para fazer conserto no carro. Porque eu preciso fazer uma pintura completa do veículo, eu preciso trocar os 4 pneus, ou está faltando peça no motor. Então a gente sempre tem que se resguardar. A gente não pode usar todo o dinheiro que a gente tem no lance, na hora da compra, porque senão você não fica nesse mercado, você não consegue sobreviver. Então tem que ser assim, você tem que olhar com calma, tem que ter a paciência, não pode inflar o preço na hora do lance, mas você tem que considerar sempre os gastos que você vai ter, e sempre tem gasto. Mesmo que seja uma troca de óleo, vai ser de 200 a 500 reais dependendo do veículo a troca de óleo. Então sempre reserve, como eu falei, no mínimo aí pelo menos uns 10 a 15% do valor de tabela, que é o valor que o Estado considera na hora de precificar o seu carro, na hora de pagar o imposto, para você ter essa reserva. Se você não usar, melhor ainda, é lucro seu. Mas se você tiver essa despesa, pelo menos estava previsto. Então vamos lá, quarto ponto, disputa do leilão. Sempre evitem inflar o valor do lance antes. Então, se você viu um carro, putz, esse aqui é o carro que eu quero, tá do jeito que eu quero, já fiz as contas, dá para pegar ele. Então vamos lá. Eu já no primeiro vídeo, um dos primeiros vídeos que eu coloquei, eu tentei pegar um veículo em leilão. E eu falava lá e continuo repetindo. Não deem lance antes da hora. Esperem o carro chegar na hora do leilão para dar o lance. Por quê? Se tem muita gente dando lance antes, as pessoas que não entendem vão falar, pô, esse carro aqui é melhor, eu vou dar lance também. Aí o carro acaba sendo mais caro e você não pega ele. Então sempre espere a hora, a não ser que, como eu disse, putz, eu vou estar trabalhando, eu vou estar viajando, eu não vou estar sentado na frente do celular ou do computador para dar o lance na hora. Põe o lance programado lá e não olhe, porque se você voltar e tiver ultrapassado o lance, você vai querer colocar de novo em cima. Então evitem ao máximo inflar a disputa antes do horário do leilão. Assim você garante que você vai conseguir o carro que você está selecionando. Então vamos lá, quinto passo agora, já estamos chegando no final da lista. Você tem que considerar todas as outras despesas. Pô, mas você já não considerou lá no começo as despesas que você vai ter com o veículo de 15 a 25%? Sim, da parte de reparos, da parte de conserto. O que você tem que considerar ainda? Você tem que considerar que se o carro não está na sua cidade, você vai ter que pagar um frete. Se você tem que fazer a transferência do veículo, você tem que fazer vistoria. Dependendo se o carro tem GNV, você ainda tem que pagar uma outra vistoria, por isso que eu não gosto de carro com GNV. Mas você pode, na vistoria de transferência, já pedir a retirada do GNV. Mas ainda assim, é um custo a mais que você tem. Às vezes o carro que você está comprando, se for leilão de financeira, tem alguns débitos que ficam anteriores normalmente. Os carros de Detran, eles acabam desvinculando. Só que, agora estamos gravando aqui em novembro. Você comprou o veículo agora em novembro. Se o Detran demorar 45 dias para liberar seu carro, ele já caiu em 2023. Ou seja, você vai ter IPVA para pagar ano que vem, logo que você pegar o carro. E se você não estiver considerando isso no seu valor, você vai tomar prejuízo porque é do seu lucro que vai sair a hora que você revender ele. Então tem que levar em conta todas essas despesas fora do conserto do carro. De novo, o transporte dele, impostos que você pode ter, transferência, vistoria, despachante. Põe tudo isso, faz uma estimativa e deixa lá. Tem várias empresas que fazem cotação de frete e transporte. Se você não tem alguém, não tem uma carretinha para poder buscar, não conhece um guincheiro, isso daí você consegue na internet. Então faz a lição de casa antes e aí, agora vamos chegar no ponto final. E agora, o último, sexto passo. Agora que a gente vai definir o quanto que a gente vai pagar no carro. Por quê? Se a gente não fizer toda essa lição de casa antes,
a gente vai pagar mais do que devia, porque a disputa, vamos ganhar. Só que no final, se isso daí gerar um prejuízo na hora que você fizer a conta total, não vale a pena. Você está rasgando dinheiro, jogando dinheiro fora, e dinheiro não é algo fácil de conseguir, ainda mais hoje em dia. Então vamos lá. Como que a gente precifica os carros? Normalmente carros de leilão, não importa se o carro é 0 km, se teve um detalhezinho, um vidro quebrado, que às vezes acontece de ter carro desse tipo de leilão, um carro de financeira com baixa quilometragem, ou um carro que foi recuperado de multa com alta quilometragem. Todos eles, na hora que vai para o mercado, na hora que puxa a vistoria cautelar, aponta leilão. E o que acontece? Isso desvaloriza o carro. Mas o carro é intacto, não teve batida, o meu vizinho deu uma porrada ali, praticamente deu PT, a seguradora consertou o carro e ele revendeu pelo valor cheio. Ele revendeu pelo valor cheio porque não teve o leilão lá. Então, às vezes, se a pessoa não souber inspecionar o carro, ela vai estar comprando um carro pior, pagando um valor mais caro por conta do preconceito do leilão. Infelizmente, no Brasil existe muito preconceito com carro de leilão, mesmo os carros às vezes sendo muito bons, sendo carros ótimos que poderiam estar no valor de mercado. Então, isso é outra coisa. As pessoas usam tabela FIPE para precificação de carro. Não. Eu uso tabela FIPE só para precificação de reparo. Por quê? Se um carro ele vale 50 mil, o valor para conserto vai ser proporcional ao valor dele. Mas o valor de mercado é o valor que você vai revender ele. Então você tem que entrar, fazer a pesquisa de mercado do veículo, coloque lá Webmotors, OLX, Mercado Livre, Facebook, faça a sua pesquisa. Procure o veículo igual ao que você quer e veja quanto que o mercado está pagando. Porque numa dessas você vai falar, putz, o carro vale 50 aqui, no leilão ele está por 20, ele deve sair até uns 35. Legal. Isso é o valor de tabela, né? A tabela dele é 50, ele deve sair por 35. Aí você vai no mercado, tem gente vendendo por 40. Aí você fala, por que eu vou pagar 35 mil num carro de leilão, sendo que eu posso comprar por 40 um carro que não tem leilão, às vezes tem até uma quilometragem mais baixa e não tem nada para fazer. Então você tem que sempre olhar para o mercado que vai ditar quanto que vale o carro na hora que você for revender ele. Então tome esse cuidado. E como que a gente precifica isso? Normalmente o valor de revenda de leilão é de 5 a 10% abaixo do valor de mercado. Então se o carro vale 50, você vai pagar no mercado, agora falando de mercado, não tabela. Se o carro está 50 mil no mercado, você vai revender ele por 45, 46. Então você sempre tem que ter essa diferenciação para gerar interesse no seu carro por conta do preconceito. Às vezes, de novo, o carro é ótimo, pega 100% de tabela FIPE em seguradora, mas o mercado não quer saber se o seu carro é batido, se o seu carro é de leilão de financeira ou se ele tem algum problema mais sério. Então, a gente faz isso, 90%, e aí desses 90%, você vai subtrair tudo que a gente já falou até agora. Documentação e frete, toda a parte de conserto, a parte da facilidade de venda. Então não adianta às vezes, eu vou colocar 90%, mas é um carro que sai pouco. Então não adianta você colocar, às vezes é mais fácil você colocar um pouco menos. É um carro que não tem disputa, então você pode às vezes colocar um pouco menos. Então no frigir dos ovos você pega o valor total que você vê que o mercado aceita desse carro, tira 10%, tira tudo que você teve ali de cálculo de despesa e tira a comissão do leiloeiro, os 5% final. Isso que sobrou é o que você vai pagar na hora de dar o lance. Então, de 50 mil, o mercado é 40, você vai pagar 30 no carro, você tem 5 mil de despesa, você vai pagar 25 no final. Senão, você vai acabar matando sua margem de lucro. Então, você tem que sempre tomar esse cuidado na hora de fazer a precificação do veículo. Seja conservador, porque leilão tem todo dia. Você pode perder o carro hoje, mas você pode conseguir outro melhor amanhã. Mas se você comprar o carro hoje pagando mais do que devia, amanhã é prejuízo. Beleza, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Tentei fazer um resumo aqui, mais ou menos da metodologia que a gente usa. Então, se você gostou,
comenta aí, mostra às vezes algum lote que você está com dúvida, que você está vendo, pô, eu queria ver isso daqui vale assim, não. Você fez a conta, ficou mais ou menos isso, é isso aqui, dá para arrematar? A gente tenta te ajudar. Tranquilo? Obrigado pessoal, falou, até mais.